Saudações em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, aí no seu país. Aonde você estiver, em qualquer lugar deste planeta Terra. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, neste corpo físico, neste planeta Terra, que é a nossa morada provisória. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor, eu quero relatar hoje para vocês uma experiência extrafísica, que no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, nos ensina, nos dá uma lição, um ensinamento sobre o desdobramento do Espírito. É uma coisa nossa, não é religião não. Todo ser tem essa energia, essa mediunidade, esse dom, chama ele do jeito que o nome que você quiser, como viagem astral, viagem do corpo físico, extrafísica, desdobramento, tudo é a mesma coisa. Como o nosso estudo, renascer para uma vida melhor, o nome já disse, renascer. Jesus disse ao Nicodemo, doutor da lei, o representante da lei de Moisés, que ele precisava renascer para entrar no reino do céu. Capítulo 4 do Evangelho segundo João, ele diz para a samaritana, que era uma religiosa firme, que ela teria que renascer. E como renascemos? É buscar a verdade, conhecer a verdade. Nesse capítulo 8, segunda parte do Livro dos Espíritos, ele nos ensina como nós devemos fazer. E hoje na internet, como no meu primeiro vídeo, eu explico a dificuldade que eu tive. Geralmente todos nós que temos esta mediunidade mais aflorada, nós passamos muita dificuldade. Inclusive, os sanatórios de loucos psiquiátricos estão cheios de pessoas simplesmente com mediunidade de desdobramento, de uma vida física separada da vida espiritual. É só cochilou, o espírito sai fora do corpo. Aí temos experiência, como disse Paulo, né, na sua epístola, que não tem palavra para nós escrever. É por isso que muitas pessoas que após como você disse, no estado de como ele vai para o mundo espiritual, que não quer voltar, porque lá é a verdadeira vida. E no nosso estudo, nós ensinamos a mentira que a igreja inventou, que é uma lavagem cerebral, que morrendo a pessoa vai dormir no túmulo até Jesus voltar. Isso foi uma criação da igreja. Porque se você abrir a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, qualquer tradução, já pesquisei todas as traduções. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. Desatando o fio de prata, que é a ligação do corpo material ao corpo físico. Desatando aquele corpo, o corpo morre e vai para o pó, porque é pó e ao pó voltará. Mas o espírito, que é você, esse que pensa, que tem sabedoria, que reage, esse é você, é o espírito. Você é espírito. O corpo é seu corpo, mas você é espírito. E esses nossos irmãos que estão com essa lavagem cerebral, porque na igreja eles ficam repetindo, para que grava na mente, porque você é o que você pensa. Por isso que Jesus diz, cuidado o que você pensa.
E a pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual. Então ele é obrigado a ficar internado numa ala, que eu vou contar agora. E depois do nosso tratamento, das nossas vigílias, que nós fazemos o tratamento, a cura à distância nas primeiras horas de cada dia. Após terminar o tratamento, então eu oro a Deus, que me leva para algum lugar, para mim aprender alguma coisa, para mim vivenciar alguma coisa, para que eu possa gravar para vocês. Já que eu tenho essa mediunidade um pouco mais aflorada, não que é uma única, todo mundo tem essa mediunidade, precisa de treinamento, precisa de buscar, precisa querer. Tudo é possível aquele que crê, meu irmão. Se você não crê, você não pode ver nada. Aí eu sou incrédulo, não vejo nada, porque você quer. Porque você não é diferente dos outros, eu não sou diferente de você. Somos todos iguais. Jesus provou isso, que nós somos todos iguais. Jesus, que é o espírito mais evoluído, ele disse, olha, vocês poderão fazer ainda muito mais do que eu fiz. É um ensinamento de Jesus. E aí, então, após deitar e dormir, fui retirado, né? Os irmãos espirituais vêm e nos carregam. Então tem vários tipos. No começo, quando não tinha treinamento, eu sentia o corpo vibrando. Aí eu deitava, sentia aquela vibração ia tomando, aí sentia que como que um aspirador, super aspirador me puxasse. E eu então me deslocava no espaço para outras dimensões. Eu fui levado nessa noite para um local, então o amigo, porque não tenha medo, o problema dessa mediunidade, o problema desse dom é o medo. Você tem que aprender, você tem que praticar, você tem que perder o medo, confiar, porque nós nunca estamos sozinhos. Jesus disse assim, ó, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, nunca deixarei só. Confia, não tenha medo, você não vai sozinho para lugar nenhum. Não tenha medo que alguém disse assim, é perigoso você ir e não voltar mais, não se preocupe, porque você vai acompanhado. E na hora que você tem que voltar, o amigo espiritual diz, está na hora de voltar. Se você não voltar, ele traz você. Tenha certeza disso. Cheguei numa porta, ele abriu a porta e mandou que eu entrasse. Eu entrei. Senti como que estivesse num estádio de futebol muito enorme. Não digo que estou dentro, é mais ou menos, parecido. Todo escuro, mas só que, para você percebe bem mesmo, que é uma coisa incrível, é uma coisa além da imaginação. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada. Quando eu estou em desdobramento, eu enxergo com os dois olhos. E tenho uma visão de águia, de miscocrópio. E quando eu entrei dentro daquela ala escura, eu via lá no lado, mais ou menos a 300 a 500 metros, uma porta de vidro e um pouco de luz. E eu pensei, é lá que eu tenho que ir. O corpo se elevou em volitação, um piscar de olho eu estava diante da porta. Outro irmão abriu a porta e eu entrei. Era uma ala de hospital. Milhares de camas, centenas de camas, milhares. Os meus olhos que contemplava desaparecia da minha visão. Marca mais ou menos de 80 centímetros uma da outra. Cada marca tinha um espírito dormindo, irmão, irmã. E tinha alguns que parecia que estava tendo pesadelo, com agitação. Então os amigos, os trabalhadores ficam ali dando passe magnético para controlar aqueles espíritos. O irmão espiritual me levou para uma ala que parecia um laboratório. Então, como que tivesse umas caixinhas de vidro ou de plástico, uma espécie de sementinha. Outra coisa, meu irmão. Quando nós estamos neste mundo, quando nós estamos nessa dimensão, nós não falamos, nós usamos a telepatia. Você pensa, ele responde. Você pensa uma coisa, ele responde. Então eu pensei, parece uma semente, tinha algo dentro, parecia uma semente.
Eu disse, parece uma semente. Ele disse, e é. Porque a finalidade é essa, a semente é o começo de uma vida. Isso aí é o começo de um modelo de um corpo. Para esses dormentes que estão dormindo. Como eles têm uma lavagem cerebral, que nós chamamos, meu irmão, ele disse para mim, suicídio espiritual. Porque esses nossos irmãos religiosos que dormem o sono da indolência, aquele que Paulo diz, desperta você que dorme do sono da indolência, desperta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá o que tem que fazer. Ele dizia para os religiosos, não era para os da casa não, dizia para os religiosos. Quando Jesus disse para aquele jovem que ele deixava os mortos, enterrar os mortos, ele era religioso. E o amigo espiritual chama isso de suicídio espiritual. Ele diz, esses irmãos não têm condição de acordá-los. Eles não conseguem acordar. Eles têm uma lavagem cerebral na mente que não tem quem... É um HD que não tem como deletar. Então eles precisam reencarnar compulsoriamente, como faz com os suicidas. Os suicidas, aquele que dá um tiro no ouvido, ele fica todo o tempo ali no Vale do Suicida, repetindo aquela cena. A hora que ele pensa que está em paz, aquela cena volta. Se ele pula de um precipício, de um prédio, todo instante ele fica sentindo cair daquele prédio e sentir o pacto no chão. É terrível. No livro da Memória do Suicídio, o irmão diz assim, pensa na pior coisa que possa existir no mundo. Aqui é a paz no mundo do Vale do Suicida. Então essas pessoas são obrigadas, que nós fazemos reencarnar compulsoriamente, para que eles tenham uma nova vida, num outro lugar, e consiga apagar essa lavagem cerebral e criar um novo programa. Tudo bem? Aí é hora de voltar. Olhei mais de 500 metros a saída. Então, pensei, é longe, mas eu vou volitando. Aí eu fiz o esforço para volitar, dei um impulso, levantei 1 metro e caí. Aí pensei, pô, mas por quê? Aí dei mais uns passos, aí me esforcei, tentei com toda a força, pensei, raciocinei, porque é pela mente. Levantei 1,5 metro mais ou menos e caí outra vez. Aí fiquei decepcionado, olhei de lado, o amigo estava ao meu lado, ele sorriu para mim, eu entendi a gafe, o mico que eu estava fazendo. Aí disse, aqui eu não posso volitar, então eu vou caminhando. Então caminhei mais ou menos 20 metros e voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu comecei a raciocinar, porque nós temos que fazer isso, meu irmão. Qualquer coisa, qualquer leitura que você lê, você tem que ler, você vê uma coisa, depois você raciocina, pensa. Pensa, meu irmão. Comecei a pensar, por que a hora que eu cheguei, o irmão teve que abrir a porta para mim? E naquele vácuo, aquele escuro, eu volitei até aquela porta, com maior facilidade. E para entrar naquela ala, ele abriu a porta para mim. E por que depois, lá dentro, que eu quis voltar para trás, eu não consegui volitar? Aí alguém me explicou. Porque essas portas já estão no físico. Lá é a semimatéria. Se você quiser aprender mais sobre isso, lê o livro Violeta na Janela, de Patrícia. Quando ela está aprendendo a volitar, então ela começa a voar e começa a se divertir, né? Aí ela veja a parede e ela pensa assim, os espíritos atravessam a parede, eu vou atravessar. Aí ela vai, bate na parede e cai para trás. Como tem várias pessoas, ela pensa assim, a hora que eu levantar, todo mundo está dando risada de mim, né? Que eu fiz um papel, foi um mico danado, né? Ela olha, ninguém estava dando risada. Porque lá ninguém ri. Porque isso não é bobeira. Se você erra é porque você não tem conhecimento. Então você aprende. Aí o mentor explica para ela, filha, esses materiais são semimaterial. Você atravessa na terra, que é material. O espírito atravessa a parede material do mundo material.
O espírito atravessa a porta, mas aquela porta do plano físico, você não atravessa, porque ela é semimatéria. E por que eu não consegui volitar? Se eu volitei naquela área escura, e lá dentro, porque ali era uma área onde era pregnada por energias negativas que saíam daquelas mentes, daqueles religiosos adormecidos, daqueles pesadelos. Então, se nós lemos o livro de André Luiz, quando eles vão caminhar pelos umbrais, pela a zona escura das trevosas, eles apagam a luz e não volita, vai andando. Às vezes segura um na mão do outro e faz aquela fileira e vai caminhando. Por quê? Para volitar é muito pesado, não consegue. Em causa de emergência, então, um espírito de luz ajuda eles, mas eles mesmos não conseguem. Então é por causa da energia daquele ambiente. Então que eu não consegui volitar. Então esta é o desdobramento. Esta é a viagem astral. E quero também citar uma passagem que é fazer uma diferença que existe. Se você, meu irmão, quiser estudar sobre isso, se você se interessar, se você tem esse problema, consegue para você, arrume o livro dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos. Não tem importância, não se preocupe que você não vai virar espírito. Pode ser que você vire, né, meu? Porque espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. É o segundo consolador, porque o primeiro consolador era o Verbo, que é o Evangelho. Não é Jesus o consolador. O consolador a palavra, o verbo que ele trouxe lá de cima. Porque ele estava desde o princípio, quando Deus construiu tudo aqui, o verbo era Deus, estava com Deus e tudo foi feito por ele, pelo verbo. O consolador não é uma pessoa física, é outro verbo, é uma doutrina. Uma doutrina que ensina você quem é você, de onde você é, para onde você vai. Você sabia que você, meu irmão, que nós somos extraterrenos, que nós não somos da Terra? Na doutrina dos Espíritos, desde o primeiro livro até o último livro, Kardec conversa com os Espíritos, ele explica isso. Se você ler no Evangelho capítulo 15, Jesus fala para os apóstolos: vamos, levanta, vamos daqui, porque o mundo, essa terra já no maligno. A igreja diz que é Satanás, não, é ignorância, a falta de conhecimento. E Jesus fala: porque vocês são lá de cima, como eu também não sou. Como eu também sou, aliás. Então Jesus fala declarado que nós somos de lá. No começo do capítulo 14 ele diz assim: não tenha medo, não fica ocioso. Na casa do Pai há morada para todos. Quanto a igreja fala que só vai subir uma minoria da igreja, né, morar num céuzinho criado por ela, né? O resto, a maioria, vai tudo para o inferno eterno que ela criou. Jesus diz que no universo é a nossa morada. É o quintal da nossa casa, que lá é morada para todos. Não é para uma religião, não é para um povo, mas é para todo, aquele que nasceu de novo. Por isso a necessidade da reencarnação, meu irmão. A igreja tira a reencarnação porque desmente a doutrina dela. Porque a reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque você pode levar milhares de anos. Tem alma que fica milhares de anos reencarnando, desencarnando na Terra, até que um dia ele nasce de novo e começa a caminhar. Essa é a doutrina que nós ensinamos sobre o Evangelho de Jesus, segundo a luz da doutrina dos Espíritos. Eu sou Francisco Pedro, sou um membro, sou um administrador do caminho do amor. Renascer para a vida melhor é a nossa página, o nosso estudo. Escreva aí, meu irmão. Dá uma sugestão, faça pergunta, tenta contato conosco. Vamos nos unir. Vamos, meu irmão. Vamos unir todas, como Jesus disse, capítulo 17 do Evangelho de João. Lê lá, Jesus disse: a minha vontade e a vontade do Pai é que todos sejam um.
num só pensamento, numa só fé, num só Senhor, num só Deus. É isso, a vontade de Deus e de Jesus, que é o nosso Messias. Meu irmão, nós estamos no terceiro milênio, é o milênio da paz. Nós só vamos ter paz no mundo, meu irmão, se nós esquecermos as religiões. Se nós tirar a lavagem cerebral religiosa e começarmos a ser dirigidos por Jesus, pelo seu Evangelho. E lê, ouve e estuda o nosso vídeo 06, o Estatuto. Que você vai saber do que eu estou falando. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, os conselhos da sua palavra, que é o Evangelho, esteja na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aonde você estiver. Paz e harmonia.